Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos estudar 2 Coríntios capítulo 9. Tanto o capítulo 8 como o capítulo 9 está falando das ofertas, que o apóstolo Paulo iria recolher na cidade de Corintos ali, tá bom? Então a gente vai dar continuidade ao estudo de ontem falando sobre as ofertas aqui. Aqui está falando de ofertas, é uma situação específica, porque haveria uma fome lá em Jerusalém, o dinheiro recolhido era para arrumar suprimentos, alimento para as pessoas que iriam padecer necessidade lá em Jerusalém. Lembrando que antes da fome chegar lá, já tinha sido profetizado. Então era para eles se precaverem, prevenirem, por isso que estavam fazendo essa coleta aqui para ajudar lá, tá bom? Então aqui o contexto histórico é que o apóstolo Paulo estava na Macedônia, já conseguiu recolher ali a oferta das outras pessoas na igrejas na Macedônia, e agora faltava a igreja de Corintos. E aí ele manda uma carta antecipadamente aqui para conversar com eles, para eles já estarem preparados quando chegasse ali. Vamos ver aqui como os versículos aqui, tá bom? E aí eu vou lendo o versículo e já compartilhando o significado. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Quanto à assistência que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. O apóstolo Paulo está falando, eu não preciso escrever para vocês acerca disso, porque já foi falado há um ano atrás, também agora há pouco foi falado disso, então eu não necessito estar escrevendo disso. Aqui é um aprendizado bom para nós, Por exemplo, eu estou tirando de regra a igreja de Jesus Cristo. Na igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, não é toda vez, toda semana, nós temos culto pelo menos uma vez por semana, a sacramental, a reunião que nós estamos. E na minha ala, por exemplo, a igreja que eu frequento todo domingo, faz um tempo já que não é pregado ali sobre jejum, pregado sobre ofertas, tá bom? Então faz um tempo. O apóstolo Paulo está falando, não é necessário eu escrever-vos sobre isso. Acredito que também não é necessário na igreja de Cristo falar toda vez, Todo culto, acontece em algumas religiões. Toda vez que vai lá, fala da oferta, recolhe a oferta e pede, Na igreja de Jesus Cristo não é assim, A gente fica um bom tempo sem ouvir ali falar sobre o dízimo. Por que não necessita de toda vez a gente estar indo na igreja e falando ali sobre o dízimo? O dízimo, ele já é um compromisso que você faz quando você se batiza. Você já assume um compromisso de guardar os mandamentos de Deus, incluindo viver a lei do dízimo e das ofertas, tá bom? Então eu gostei quando o apóstolo Paulo fala aqui, que não é necessário escrever-vos sobre isso, não é necessário ficar, em outras palavras, não é necessário ficar falando toda hora dessas coisas aqui, das ofertas. Ele continua no versículo 2 aqui. Porque bem sei a prontidão de vosso ânimo, o qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Aqui ele fala, a Acaia aqui, é a capital, Acaia não, Acaia é o local, e a capital da Acaia é Corintos. Então ele está falando para os macedônios, ele fez elogio, se gloriou ali, falando, olha, a Acaia, seja os Corintos, eles estão se preparando desde o outro ano, juntando essa oferta aqui. E isso serviu para os macedônios, de ânimo, Eles falaram, nossa, nós temos que contribuir também. Eles pediram, isso serviu de exemplo para outra igreja. Então eles conseguiram juntar e coletar ali uma boa oferta para ajudar os santos, os membros da igreja que estavam lá em Jerusalém. Então acontece aqui que o apóstolo Paulo conseguiu recolher nas outras igrejas e ficou por último aqui a igreja de Corinto, E aí para que o serviço seja bem efetivo, ele vai tomar algumas precauções aqui, Porque ele elogiou bastante a igreja de Corinto, principalmente, não um elogio falso, ele falou, olha, eles de prontidão, eles ficaram animados quando nós falamos de recolher ali há um ano atrás as ofertas para ajudar os membros da igreja lá em Jerusalém, tá bom? Então eles ficaram animados, e aí essa animação da igreja de Corinto também animou a igreja lá na Macedônia, As duas igrejas lá na Macedônia. Então eles fizeram também essa oferta. O problema é que a igreja de Corinto não tinha terminado ainda, e o apóstolo Paulo ficou
ficou pensando, será que eles já concluíram a obra, né? Aí ele decide então mandar uma carta lá, né, para eles, uma carta e algumas pessoas para ajudar eles nessa coleta se falta alguma coisa. Versículo 3: Porém enviarei estes irmãos, para que o vosso enaltecimento acerca de vós não seja da nossa parte, para que possais estar prontos, né? Então ele fala, olha, nós elogiamos, ele está escrevendo para a igreja, nós elogiamos vocês, as igrejas aqui na Macedônia ficaram inspiradas por causa das ofertas de vocês, que vocês estavam prontidão, né, fazendo ali. Agora, para que não aconteça da gente chegar aí, está sem, né, a gente está enviando aqui 2 irmãos para ajudar vocês, 2 irmãos não, ele fala alguns irmãos, né, enviando estes irmãos, provavelmente os 3, né, que antes tinha sido designado ali, Tito e mais 2 irmãos, para ajudar na coleta desse dinheiro aqui. Para quê? Para que eles estivessem prontos, né? Porque já que a igreja de Corinto serviu de exemplo para a igreja do Macedônia, a igreja do Macedônia já havia terminado. Quando eu falo igreja na Macedônia, a igreja no Corinto, é a mesma igreja, só a região que era diferente, tá? A localidade. Era a mesma igreja de Cristo. Então, ele pega e manda ali esses irmãos para que quando chegasse lá estivesse tudo pronto. Engraçado é que o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 4, para que se acaso os macedônias viesse comigo e vos achasse desapercebido, não vos envergonhemos a nós, para que dizemos nós desta confiança. Ou seja, o apóstolo Paulo expressou uma grande confiança entre os macedônios, quando ele estando lá, falando, a igreja de Corinto já está desde o ano passado coletando, né, já deve ter terminado, mas ele ficou, alguma coisa tocou no coração de Paulo, falou, não sei, né, eu acho que é melhor mandar alguns irmãos lá para que eles estejam prontos, porque acaso alguns dos macedônios desça conosco, né, e chega lá e eles não estão prontos, né, ou conforme a palavra está aqui, né, achassem eles desapercebidos, né, ou seja, eles tinham coletado já alguma coisa, mas quando chegasse lá, já pensou a igreja de Macedônia, que era uma igreja onde tinha membros mais pobres, chegasse lá e a igreja de Coríntios tinha recolhido uma oferta que era pequena, né? Aí eles poderiam falar, e achar eles de percebidos, seria eles pensassem, era para ter dado mais, eu não sabia, né? Então acharia eles desapercebidos, né? Ou seja, não tendo terminado de coletar as ofertas e ainda o que ter coletado não ter sido o suficiente, né? De acordo com a região que eles moravam ali, que era uma região mais próspera, tá bom? Então, eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala que não somente para eles não passarem vergonha, né, os do Coríntios, mas ele coloca ele se inclui no meio, ele se acha parte da igreja de Coríntio, né, a palavra que ele diz assim, e não nos envergonhemos a nós. Então, aqui eu me lembrei, né, de Daniel, capítulo 9, quando Daniel ele está orando para que Deus perdoe o pecado de seu povo. Daniel estava lá, né, na Babilônia, não estava quebrando os mandamentos, estava sendo fiel a Deus, mas quando ele vai orar a Deus, ele fala, perdoa os nossos pecados, ele não fala os pecados do povo, os nossos, ele se inclui. E aqui o apóstolo Paulo também se inclui, porque ele fala, nós passaremos vergonha se os macedônios descerem e não está pronta essa oferta, né? Eu já havia elogiado vocês para eles aqui, então ele manda esses irmãos aqui para ajudar nessa parte aí, que se faltar alguma coisa, eles completassem ali, tá bom? Versículo 5 aqui diz assim, portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fosse ter convosco, preparando-se primeiro as vossas dádivas generosas, já que tendes anunciado, para que estejais pronto com a dádiva generosa, e não com a avareza. Né? Aqui fala, então eu estou enviando esses irmãos, portanto, né? Eu estou enviando esses irmãos para ir aí ajudar vocês com essa oferta. Aqui no final do versículo ele fala que essa oferta seja pronta, essa dádiva generosa, e não com avareza. A palavra generosa aqui significa uma oferta com qualidade, tá bom? E avareza aqui significa o contrário de generosidade, né? Aquele que não tem interesse em dar,
né? Ou seja, eles chegariam lá e a oferta deles seriam avarentas, né? Um pouquinho só de oferta ali, com um tanto de membro. A igreja em Corintos ela é bem maior do que a igreja na Macedônia. Então, era para ser proporcional, né? Então, o apóstolo Paulo toma essas precauções aqui, né? Para que a oferta deles fossem generosas e não avarentas aqui, conforme ele falou. Inclusive, nós sempre podemos ajudar, né? Aqui está falando, como eu falei, uma situação específica, né? Recolhendo dinheiros para oferta, mas os princípios aqui ensinados servem também para os últimos dias, na questão do dízimo e na questão das ofertas, tá bom? Nós hoje em dia também fazemos a nossa oferta por meio online, né? O bispo nem fica sabendo quanto a ala arrecadou, coisa assim, não. Porque nosso dinheiro vai direto, né? Por meio do aplicativo, direto para a igreja ali, proporcional ao que nós estamos fazendo a doação ali, né? E fora o dízimo, tem outros campos ali que nós podemos preencher, que é ajuda nos missionários no campo, missionários gerais, missionários na ala, tem também ali ajuda, auxílios humanitários, né, de catástrofes que acontecem no mundo, ajudar ali de alguma maneira. São umas 5 categorias. Além do dízimo, tem 5 categorias. Doar com generosidade significa fazer com alegria, com qualidade. Então, se você tem 10 reais e você vai doar esses 10 reais, você coloca 2 reais em cada um desses campos, né? Nos 5 campos ali, vai dar 2 reais. E se você está dando com alegria, isso é generosidade, tá bom? Então, não deixem de fazer em todas as partes. Continuando aqui, vamos lá, o versículo 6. O versículo 6 diz assim: E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Bom, aqui é a lei da semeadura. Se você planta bastante, você vai colher bastante. Claro que ele está usando aqui essa metáfora de plantar semente, mas ele está falando das ofertas. Aquele que é generoso, Deus vai abençoar essa pessoa generosamente também. Não, aqui não significa que vai abençoar generosamente com dinheiro, né? Você está abençoando a pessoa com dinheiro, né? Às vezes a oferta que você está fazendo vai ajudar as pessoas na questão da saúde, por exemplo, tá bom? Você está fazendo oferta de jejum ali, vai abençoar a pessoa com saúde, para que possa ter um remédio que a pessoa não tinha ali. E qual que é a bênção que você vai receber? Você vai ter saúde, você não vai precisar de remédio. Deus ele pode te abençoar de uma outra maneira. Tem um versículo aqui que eu até escolhi para compartilhar, né, que fala sobre as bênçãos, né, que o Senhor dá aqui para nós. Ó, Tiago capítulo 2, versículo 5. Ouvi, meus irmãos amados, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? Ou seja, os que são escolhidos no reino de Deus são pobres, né? Não significa que entrar para a igreja você vai se tornar rico. E ele continua: para que fossem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam. Então, a nossa promessa é herdar o reino celestial com Deus e sermos ricos na fé. Então, não significa que você doando, você vai se tornar rico financeiramente. A própria Escritura mostra isso aqui. Então, a lei da semeadura aqui não é significar recolher o mesmo que você plantou, mas recolher bênçãos, tá bom? Você pode trocar a palavra aí por a semeadura por bênção. Assim como você está abençoando a vida de outras pessoas, também você vai ser abençoado. O versículo 6 diz assim. Deixa eu achar o versículo 6 aqui. Bom, aqui, o versículo 6 eu já li. E digo isso, que o que semeia pouco também ceifará. Pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Eu já tinha lido. Vamos para o versículo 7 aqui. O versículo 7 diz assim: Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, né? Então, conforme eu falei, ser generoso significa qualidade. Você pode pegar 10 reais, né, além do seu dízimo, e doar 2 reais em cada categoria ali. 2 reais, mas o que é 2 reais? É você participar, você sentir a alegria de que você está participando na obra.
Isso é ser generoso, tá bom? Então, se você está dando com alegria, o Senhor, ele aceita essa oferta de coração aqui. Versículo 8, versículo 8 diz assim: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, para que, tendo sempre em tudo e toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Então, aqui fala que Deus ele é poderoso para nos abundar com essa graça, para nós sermos generosos com as outras pessoas. Tá bom? Ele nos abençoa, para que nós sejamos suficientes nessa obra de abençoar as outras pessoas. O versículo 9 diz assim: Conforme está escrito, distribuiu e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia também dará pão para comer, e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará o fruto de vossa justiça. Aqui ele está aplicando um conceito muito legal, muito interessante, porque se você ajuda, né, por meio das suas ofertas, você está abençoando a vida de outras pessoas. Vamos imaginar a semente, como ele está colocando aqui. Se você come essa semente, você está se beneficiando a si mesmo, né? Acabou. Agora, se você está pegando essa semente e doando ela, essa pessoa vai, por ter recebido essa alegria, essa bênção, essa pessoa também você vai estar capacitando. Esse seria o sentido aqui dessa escritura. Ao abençoar a vida de outras pessoas, doando, você está capacitando aquela pessoa a abençoar a vida de outras pessoas. Ela vai receber um testemunho dessa obra e ela vai sentir o desejo de colaborar também. Às vezes ela recebeu ajuda uma vez só e agora ela tem esse testemunho e aí Deus toca no coração dela e ela sempre está ajudando. Então, dessa maneira, aquela uma semente que você doou se multiplicou em várias sementes, tá bom? Porque você vai continuar doando a semente, né? E aquele que recebeu agora também vai poder participar ajudando outras pessoas. Então eu gostei aqui desse versículo 9 e 10 também. Vamos lá, versículo 11. Para que em tudo enriqueçais para toda a generosidade, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Versículo 12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muita graça que se dão a Deus. Então, aqui fala do propósito da doação, da oferta, que ela tem dois propósitos, né? Essa administração, como ele fala. E vai abençoar a vida daquela pessoa que está necessitando ali, tá bom? E também é uma maneira de nos abençoar com um coração por amor. Abençoa a gente por meio do amor de Deus em nós contribuirmos. Então, abençoa tanto na questão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Aqui tem uma palavra no grego que, ao doar, o apóstolo Paulo coloca essa palavra como relacionamento com Deus. Então, há uma participação, uma ligação sua com Deus quando você está participando nessa obra. Então, tem o propósito de ajudar o necessitado, mas também o propósito de você ter uma ligação com Deus, tá bom? Aqui não é questão de ter uma troca, né? Eu faço isso para ter uma ligação com Deus. Não, você tem uma ligação com Deus e por isso você contribui, porque você tem essa ligação, seu coração se internece e ajuda outras pessoas. Versículo 13. Portanto, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela sua submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, pela generosidade de vossas contribuições para com eles, para com todos, pelas suas orações por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus em vós. Aqui fala que, inclusive, aqueles que recebem essas bênçãos, eles podem orar para que Deus possa abençoar a vida daqueles que foram generosos, que abençoaram, né? Ou seja, abençoe, Senhor, as pessoas que contribuíram para que essa ajuda tão necessária que eu recebi agora, essas pessoas possam ser abençoadas. Então você acaba recebendo essas orações, né? A gratidão que a pessoa recebe por ter recebido aquela ajuda tão necessária, tá bom? Também você acaba sendo abençoado por conta que aquela pessoa
também ora por gratidão a Deus por ter recebido aquela oferta. E Deus te abençoa porque te usou de instrumento na mão dele ali. Versículo 15 aqui para finalizar. Versículo 15, pequenininho, diz assim: graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, né? Então, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. O dom, né, ele é uma dádiva de Deus, tá bom? Aqui eu peguei 4 traduções diferentes para pegar essa palavra aqui, inefável, né, para ver se tinha outra tradução aqui. E todas as 4 traduções que eu peguei, né, das escrituras, vêm com essa palavra inefável. E para mim é uma palavra nova, né? Talvez para você não seja, mas é uma palavra nova para mim. Então eu peguei no original grego o que significava essa palavra inefável, tá bom? Ela significa inexprimível ou indescritível. Ou seja, a graça de Deus, pelo seu dom indescritível, é indescritível o tamanho das bênçãos que Deus ele dá. Ele nos capacita a abençoar outras pessoas e aquelas pessoas que são abençoadas também vão se capacitar a ajudar outras pessoas e assim por diante. É indescritível, não tem como descrever o tamanho da bênção desse dom que Deus ele nos dá, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.